Olá, queridos irmãos e irmãs, prezados familiares dos nossos irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Seja bem-vindo ao nosso canal da Igreja Batista em Cabo Verde, o canal que se preocupa com a pregação, a exposição do Evangelho em sua essência, com a essência do Evangelho. E temos aqui, então, meditado, domingo após domingo e também durante a semana, sobre este Evangelho que não pode mudar jamais, tem que ser proclamado em sua essência. Há poucos dias nós ouvimos aqui uma canção introdutória, do Paulo César do Logos, Grupo Logos, que tem uma música que diz: eu sinto um verdadeiro espanto em meu coração ao constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele deve ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus, ele não pode ser mudado, não pode ser mudado em sua essência, não se negocia, a sua essência, senão se perde a sua excelência. E nós temos nos preocupado com isso e temos apresentado aqui o Evangelho, procurado apresentar o Evangelho em sua essência. Mas muitos dizem assim: é complicado, porque existem muitas opiniões, muitas verdades. Será que existem muitas verdades? Na concepção do mundo, a verdade é relativa, ela não é absoluta. Então, na concepção do mundo, existem verdades diferentes, cada um tem a sua verdade e cada um deve, então, se apegar à sua verdade, todos devem respeitar a verdade do outro. Essa é a pregação do mundo. Mas será que na época de Jesus foi diferente? Não. Existia também muitas verdades sendo apresentadas. Existia um debate muito grande a respeito da verdade. Platão, grande filósofo, falou sobre isso. Os outros filósofos buscavam a verdade a todo custo. E Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, quando ele estava orientando os seus discípulos na sua despedida já, ele estava prestes a ir para a cruz, ele disse assim para os seus discípulos. João, Evangelho, capítulo 16, a partir do versículo 7, ele disse assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus está aqui garantindo aos seus discípulos, aos seus seguidores, não aqueles apenas que estavam ali presentes junto a ele, mas em todos os tempos, aqueles que viriam depois. Jesus está garantindo que ele enviaria o Consolador, o outro Consolador, semelhante a ele, o Espírito Santo, que ele chama aqui o Espírito Santo da verdade, que iria guiar os seus discípulos, seus seguidores, a sua igreja, a toda a verdade. Então, Jesus não nos deixou ao léu. Jesus não nos deixou à mercê das especulações a respeito da verdade no mundo. Ele afirmou aqui que o Espírito Santo guiaria a igreja a toda a verdade. Queremos destacar algumas coisas aqui. A primeira, Jesus está mostrando que o Espírito Santo, ele viria como Consolador com um ministério duplo. Primeiro, o ministério externo ao mundo. Ao mundo, o ministério do Espírito Santo está aqui descrito no versículo 8 de João 16. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
vai convencer o mundo a respeito do grave problema do pecado que separa o ser humano de Deus. Ele convencerá o mundo da justiça de Deus, a justiça de Deus que exige uma condenação para o pecado. Mas a justiça de Deus, pela graça de Deus, ela foi aplicada em Cristo Jesus. Deus, então, ele elaborou, planejou um plano de redenção para o ser humano. Então, nesse plano de redenção, a justiça foi executada em Cristo Jesus, que veio e tomou o nosso lugar, sofrendo a nossa condenação pelo pecado. O Espírito Santo veio para convencer o homem, o ser humano, desse problema grave, o maior problema da humanidade, o problema do pecado. E ele convencerá também do juízo. E Jesus Cristo, então, ao afirmar que o Espírito Santo tem um ministério ao mundo, ele afirmou também o ministério à igreja, que é guiar a igreja a toda a verdade. Jesus, em sua despedida, ele sabia, ele estava preocupado que os seus discípulos, dali para frente, sempre iriam enfrentar o grande desafio de proclamar a mensagem do Evangelho a uma sociedade, ou às sociedades, né? O termo mais correto, as sociedades no mundo todo, que estariam sempre em mutação. As culturas são dinâmicas, estão sempre mudando, os valores, costumes. Portanto, já que o mundo encara a verdade como relativa, então isso aí também seria sempre mudado. E como que a igreja iria se portar diante esse grande desafio? Proclamar uma mensagem que é imutável, a mensagem do Evangelho, da redenção de Deus em Cristo Jesus, sem, ao ajustar essa mensagem às novas realidades dessas mudanças no mundo, como que ela iria manter essa mensagem em sua essência, sem mudar a mensagem? O mundo muda, as sociedades mudam, mas a mensagem é a mesma. Então, os discípulos não tinham como entender isso. Naquele momento, então, Jesus Cristo disse: eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem compreender agora. Porém, o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Que verdade é essa que o Espírito Santo guia a igreja? Essa verdade está em Cristo e é Cristo. Então, a verdade que se relaciona a Deus, a verdade de Deus. Existe um Deus Criador, um Deus que planejou a nossa redenção e ele se manifestou em Cristo, Deus estava em Cristo e veio para reconciliar o mundo, diz o apóstolo Paulo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus, quando questionado, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Cristo. E Jesus Cristo também, nesse mesmo discurso, que foi um discurso longo, orientações, ou vários discursos finais de Jesus antes de sua partida, no capítulo 17 de João, ele estava orando pelos seus, e no versículo 17 ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo iria, então, guiar a igreja de Cristo a toda a verdade. E onde essa verdade está? Objetivamente, porque não é algo especulativo, não é algo subjetivo, é objetivo. Onde encontrar a verdade? A verdade está em Cristo. Mas como que nós vamos apreender? Como que o Espírito Santo vai nos guiar? Na palavra. A tua palavra é a verdade, a palavra de Deus. E Paulo fala lá aos Coríntios, quando ele vai para uma sociedade também dinâmica, uma sociedade desafiadora lá da cidade de Corinto, uma cidade cosmopolita, e Paulo estava um tempo fora daquela igreja, estava acontecendo mudanças ali, estavam acontecendo mudanças. Paulo escreve no capítulo 15, e ele diz assim: irmãos, eu quero relembrar a vocês o Evangelho que vos foi anunciado, que vocês receberam. Relembrar,
porque é perigoso, com o passar do tempo, aquele desafio que nós falamos, desafio de proclamar a mensagem do Evangelho em sua essência a sociedades que estão em mudança. Então, na hora de fazer o ajuste, né? Então, isso pode comprometer. Muitos podem querer ou serem tentados a mudar a essência da mensagem para ajustá-la às exigências das culturas do mundo. Então, Paulo chama a atenção da igreja dizendo: eu quero relembrar a vocês o Evangelho em sua essência. Não usou a palavra essência, mas está subentendido aqui. Então, ele diz de forma simples, clara e objetiva. Primeiro, Jesus Cristo veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha aqui a palavra. O Espírito Santo iria nos guiar a toda a verdade na palavra, toda a verdade a respeito de Deus, de Jesus Cristo, Deus que se encarnou para vir nos resgatar, nos redimir, nos remir ali na cruz do Calvário. Ele veio, ele morreu por causa dos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o poder da morte e consumando assim a vitória sobre a morte, sobre o pecado, e oferecendo essa vitória a todos aqueles que nele creem. Então, o Evangelho é simples, apresentado aqui na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O Espírito Santo, nesses tempos difíceis que nós também estamos vivendo, ele continua com o mesmo ministério duplo ao mundo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E a igreja, o ministério interno dele, a igreja de Cristo, guiando a igreja a toda a verdade. A igreja não pode se esquecer deste evangelho, desta verdade. A igreja deve proclamar o evangelho que ataca a causa, a raiz do problema da humanidade, que é o pecado. Né? Então, a igreja não deve apresentar uma mensagem que ataque os frutos de uma raiz que está contaminada. Ela deve apresentar uma mensagem, apresentar o remédio que cura esta raiz contaminada. E é o sangue de Jesus. É Ele que nos purifica de todo o pecado. Que Deus nos fortaleça, nos encoraje, o Espírito Santo Consolador continue atuando em nossas vidas, que nós possamos nos submeter ao Espírito Santo para que Ele cumpra o seu ministério em nós, nos guiando a toda a verdade na palavra de Deus. A verdade está em Cristo e Ele mesmo é a verdade. Que Ele nos guie. Em nome de Jesus, que esta mensagem seja recebida nos corações dos que creem. Amém.